Saiu uma pesquisa da Atlas Intel com a Bloomberg que revelou quanto mais jovem as pessoas aqui no Brasil são, mais elas têm um lado liberal, vamos dizer assim, mano. Não necessariamente, né? A gente vê, na verdade, um aumento do posicionamento à direita, né? A depender das gerações. A gente tem alguns gráficos, não sei se a Helena consegue colocar na tela, mas é interessante. Na população geral, olha aí, a gente está vendo nesse gráfico a geração Z comparada com a geração milênio, né? A geração milênio tem 51% das pessoas se declaram como de centro-direita e 27% de esquerda ou centro-esquerda. Já na geração Z, é 52 e 31%. Né, e 5% de centro. Qual que é a grande diferença na prática? 20% entre os milênios dizem que não tem ideologia de preferência e apenas 12% na geração Z dizem que não tem ideologia de preferência. Então, sobe todo mundo, o centro cai, né? Ou seja, um aumento da polarização a gente vê acontecer entre a geração milênio e a geração Z. Isso é muito interessante porque é sintoma dos nossos tempos, né? Não, e vamos ser sinceros, né? Isso é um dado revelador sobre o momento político que a gente vive e as figuras. Há muito tempo, se você olhasse para a geração talvez dos meus pais, a esquerda era predominante, tinha uma mentalidade. E aí dá para ver nesse gráfico agora, porque estão os baby boomers, que provavelmente é a geração dos seus pais, onde 57% se declaravam de esquerda ou centro-esquerda e apenas 25% de direita ou centro-direita. E a mesma coisa na geração X, algo muito semelhante. Agora, nós vemos uma inversão disso. Inversão essa que, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente viu muito claramente nessa eleição aí que levou Donald Trump até o poder. E isso é um recado, principalmente para a esquerda, em relação à autocrítica e ao momento que o Brasil e o mundo vivem. O crescimento da direita é estrondoso. Figuras e parlamentares como Nicolas Ferreira, Guilherme Kilter, eles têm cada vez mais dialogado com esses jovens, atraído para a política, e a centro-direita e a direita estão se fortalecendo. Bom, para quem nos acompanha pelo rádio, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Eu vi que a doutora Priscila... eu estava pensando assim, com relação a essas estatísticas, tem a ver muito com a questão da luta, né? Anos 60, anos 70, essas pessoas, elas buscavam... Era mais alternativo? Não é essa alternativa. Não existia um Estado democrático de direito, então não tinha... Eu acho que é um pêndulo natural da política, né? Porque quando você tinha a ditadura com o governo de direita, sim, o jovem que queria se opor ao que era o status quo era de esquerda. Depois, o que é que a gente tem? Um ciclo de longos governos do PT. Então, o jovem que quer se opor ao status quo, ele passa a ser mais de direita. Então, na minha leitura, isso é o pêndulo natural da política. Mas não é por causa das medidas também tomadas nos últimos anos? Então, justamente por tudo isso, você cria no jovem... Eu acho que o jovem, ele tem naturalmente um pendor pelo questionamento da geração anterior, um questionamento do status quo. Sim. Como o status quo nos últimos tempos foi a esquerda, e é claro que sempre quem está no governo tem virtudes e defeitos. Né? Então vai ter quem apoia, mas o jovem no geral, que está questionando, que está insatisfeito, que deseja mudar em relação aos seus pais, aí muitas vezes ele vai fazer a posição oposta. Então, se o governo, se o status quo, se o mainstream é de esquerda, o jovem tende a se opor e acaba sendo de direita. O que é bom também, né, o jovem se tornar mais questionador, porque a gente vê muitas vezes uma juventude assim passiva em relação às coisas. Né? Se envolver mais na política, né? Eu acho que isso é o mais importante. Acho que até no Brasil a gente tem um histórico, né, de, como até o Mano falou, de um governo mais de esquerda, né, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, por exemplo. Tem um histórico de governo mais de esquerda. E o Mano também, a gente veio de Pernambuco, a gente sabe que lá, né, no Nordeste, ele é mais esquerda ainda. Eu, por exemplo, tive uma educação boa, mas, por exemplo, a maioria dos meus professores, você via que tinha uma filosofia mais de esquerda, né? Então, acho que essa pesquisa aí mostra que as coisas estão mudando muito também, acredito, por conta da internet e da facilidade hoje que você tem a informações, né? Antigamente, a única informação que o jovem tinha era o professor
e os pais, né? E se os pais também tivessem uma educação mais voltada à esquerda, eles iriam formar filhos, né, pessoas mais voltadas à esquerda. Hoje em dia, a gente tem uma informação muito maior, a gente consegue ver outras opiniões na internet muito mais facilmente. Acredito que isso também interfere, né, nessa mudança que está tendo aí dos jovens mais ligados à direita. E a gente também precisa colocar, além desse cenário que anteriormente não tinha isso, ou você era a favor da ditadura ou era você contra o sistema, o jovem tem essa questão de contrariedade, isso é muito importante falar, né? A criminologia também explica isso. E uma outra coisa que eu acho importante dizer, que a Jess colocou aqui, que daí é realmente isso, Nicolas. Então, você não, eu pelo menos não me lembro aqui, uma figura da esquerda trazendo isso, Nicolas Ferreira, ele aparece, ele é visto. Então, eu acho que o jovem de hoje também, isso influencia um pouco essa pesquisa de ter alguém representando a jovialidade. E a gente não via anteriormente, até de uns 10 anos para cá, os jovens se movimentando com a política, como tem sido hoje, né? Se interessando por isso. Eu acho que esse espectro... Eu acho que começa ali em 2013, né? Tem uma mudança de chave e o jovem vai pra rua. Né, mano? Eu acho que quando vira um boom, a internet... A gente viu isso na última eleição, né, Jess? Que a internet influenciou na penúltima e na última eleição, o tanto que influenciou. E os jovens de hoje em dia, você vai conversar, não tô dizendo só os jovens, mas todo mundo, tá ali ligado na internet. Então, toda hora vem um vídeo, vem falando. Então, eu acho que isso, não tô dizendo que foi o único cenário, mas eu acho que é um cenário importante para essa mudança na estatística, porque o jovem, as pessoas se conectam com histórias, as pessoas se conectam com pautas, e aí eu acho que a gente vê isso, né, nos jovens, nos políticos jovens de atualmente. Não, eu acho fundamental que os jovens realmente se tornem cada vez mais questionadores, porque assim se faz a democracia. Inclusive, estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, né, repercutindo aqui uma pesquisa que saiu, que a geração Z está mais voltada à direita, com mais de 50%. A gente trouxe esse debate aqui, e agora a Jess também quer complementar, Jess? Não, eu vejo também uma influência muito grande da questão da religião. Se a gente olha para o crescimento da religião entre os jovens, ele também tem sido muito alto. Então, é um contramovimento em relação ali aos anos 70, aos anos 80, de saída da fé. É uma busca pela fé. Então, isso tem um efeito também na perspectiva política deles. Nós estamos citando um exemplo do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, mas no caso dos Estados Unidos, o que infelizmente foi vítima de uma violência, Charlie Kirk, ele criou o Turning Point, que é esse movimento dos jovens em relação à política. A direita, ela se articulou muito em relação à juventude, esse contato, esse acordar. Na comparativa, a esquerda, na minha perspectiva, ela se manteve muito ligado ou a centros que ela já dominava. Eu acho que no Brasil é evidente que são os centros acadêmicos aí das universidades que não estão dentro dessa pesquisa, eles vivem um universo à parte, eles talvez estejam discutindo Stalin e Trotsky, brigas do século passado, e não se atualizaram. Então eles sentiram que eles tinham os jovens em qualquer mundo, porque é progressista, e era meio brega no passado. Eu acho que na minha geração, na escola, não era muito comum você ver gente defendendo ativamente valores conservadores. Hoje, parou de ser brega, ficou comum, ficou presente. E, de repente, a gente tem essa onda de crescimento, que grandes figuras que acabam sendo lideranças muito fortes, esse acordar dessa juventude à direita, e muitas vezes não só a direita econômica, liberal, mas também a direita mais conservadora e ligada a questões relacionadas ao combate do progressismo, críticas a visões que eles chamam de woke e tantas outras coisas. Não, em meio a tudo isso, a essa discussão, né, sobre esses questionamentos e tudo, os jovens mais ativos nas redes sociais, até teve um comentário aqui no chat que a Yara Miranda trouxe, Cerqueira, ela diz assim, influencia muito, por isso querem regular as redes sociais. E muitas vezes a gente vê também tentativas de não questionamento, como a gente viu o movimento feito por uma decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal. Então, esses movimentos que são feitos também a gente vai percebendo, e por isso, às vezes, da expectativa de que os jovens tenham voz e, de fato, se manifestem, né? Um acréscimo só ao comentário da Yara, hoje mesmo começa a valer na Austrália uma legislação que proíbe dentro das redes sociais jovens com menos de 16 anos. Então a gente vê essa regulamentação acontecendo e o jovem é de fato protagonista nesse debate.